Eu subo à tribuna hoje porque nós estamos surpresos com o que está acontecendo no dia de hoje aqui no Congresso Nacional. Esse presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, passou de todos os limites. O que ele está fazendo aqui é uma chantagem com o país, num dia que estava marcado uma sessão do Congresso Nacional. Tentou fazer chantagem com a presidenta. A presidenta não cedeu e vetou o financiamento empresarial de campanha. Mas eu quero chamar a atenção dos senhores, ele está fazendo chantagem com essa casa, com o Senado Federal, dizendo o seguinte: se o Senado não votar no dia de hoje a PEC, ele não coloca para votar os vetos. Vai ter sessão da Câmara impedindo a instalação da sessão do Congresso Nacional. Olha, é um ato de desespero. É o último esperneio. E eu fico vendo, senadora Vanessa, que a gente aqui na discussão do financiamento empresarial, a gente olhava, puxa, o fim do financiamento empresarial vai deixar as eleições mais justas, vai ter mais condições de competir um candidato sem tantos recursos com outro candidato. Pensávamos também na questão das bancadas, porque infelizmente existe isso no parlamento, algumas bancadas ligadas diretamente a alguns interesses empresariais. Mas eu vejo que a decisão do Supremo Tribunal Federal de dizer que o financiamento empresarial é inconstitucional vai alterar talvez muito mais profundamente o funcionamento do parlamento do que nós imaginávamos. Porque, veja bem, tem algumas lideranças parlamentares que o poder dessas lideranças vinham de quê? Defendiam lobbies empresariais e, em períodos eleitorais, essas lideranças, no período das campanhas eleitorais, arrumavam contribuições empresariais para um conjunto de parlamentares. E aí que estava o poder dessas lideranças. Por isso, eu vejo esse gesto do deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, que está chantageando o país nessa discussão do financiamento empresarial, como um gesto de desespero, porque ele sabe que a força política dele vinha claramente dessa possibilidade de ajudar algumas campanhas de parlamentares através desse financiamento. Ora, isso tudo era para ser ilegal há muito tempo, mas ele fazia isso dentro da legalidade. O problema é que, a partir de agora, ele não pode segurar a base aliada dele dessa forma. A partir de agora é ilegal. Então não tem isso de um presidente de uma Câmara dos Deputados, utilizando de suas relações com as empresas, financiar metade da Câmara dos Deputados, porque era esse processo que estava acontecendo. Então, veja, a decisão do Supremo, eu acho que vai ter um efeito muito maior do que a gente imaginava, porque a gente sempre pensava de início na campanha eleitoral, mas não. O fim do financiamento empresarial pode modificar a forma de funcionamento desse parlamento, para não ficarmos refém dos lobbies empresariais. Eu espero que o Senado Federal e o presidente do Senado, Renan Calheiros, fez boas declarações no dia de hoje, que caprichos não podem estar acima dos interesses nacionais. Mas esse Senado Federal não poderia, de forma alguma, se curvar a uma chantagem barata dessa. Ele deu duas alternativas: ou votam a PEC no dia de hoje, ou coloca o veto da decisão da presidente da República para ser apreciado nessa sessão do Congresso. Isso é antirregimental, tem um prazo de 30 dias. Então, senhor presidente, eu subo essa tribuna aqui como senador da República, indignado com o que a gente está enfrentando no dia de hoje. É uma vergonha para o Brasil. O país parar, o Congresso parar, por uma chantagem barata desse presidente da Câmara dos Deputados. Era isso que eu tinha a dizer. Agradeço a Vossa Excelência. Senador, se Vossa Excelência me permite, claro. Eu quero fazer a parte a Vossa Excelência, senador, para dizer que Vossa Excelência tem toda a razão. Eu, quando fiz a parte ao senador Jorge Viana, eu já toquei nesse assunto. O Congresso está parado. O Congresso está impedido de reunir, senador Lindbergh. O presidente do Congresso Nacional, o senador Renan Calheiros, fez uma convocação
do Congresso para hoje, às 11h30. O presidente da Câmara disse que não iria permitir que o Congresso se reunisse. Eu não imaginava que isso seria possível, mas veja, Vossa Excelência, ele convocou uma sessão extraordinária da Câmara dos Deputados para as 11 horas da manhã, portanto, meia hora antes do Congresso, para inviabilizar o Congresso. E quer que todos nós, como Vossa Excelência diz, vote o veto ao financiamento empresarial de campanha. Ora, senador, o que o presidente da Câmara quer? Que nós estabelecemos uma disputa com o Supremo Tribunal Federal? Que nós desrespeitemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal? Aliás, eu tenho a convicção absoluta que a presidenta Dilma só vetou essa parte em decorrência da decisão do Supremo Tribunal Federal. E creio até, não tenho nenhuma procuração para falar em nome dela, mas creio que, pessoalmente, seja ela também contrária ao financiamento empresarial de campanha, mas jamais, acredito, ela vetaria uma decisão da Câmara do Senado, uma decisão política, e o fez por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, como Vossa Excelência, eu lamento, e mais do que isso, Vossa Excelência repudia a forma de agir, e eu quero me associar a essa indignação, mas tenho convicção na firmeza dessa casa, do seu presidente até o conjunto dos seus senadores. Discutimos esse assunto por 2 vezes no Colégio de Líderes. E por 2 vezes no Colégio de Líderes, a opinião majoritária foi: respeitemos a decisão unânime, diz aqui a senadora Lídice da Mata. Não foi majoritária, foi unânime. Respeitemos a decisão do Supremo Tribunal Federal. Sob o mérito da proibição e da decisão, Vossa Excelência tem toda a razão. O que nós queremos é melhorar a política do Brasil. Aliás, nós não, o que o povo brasileiro quer, mas tem gente que não. Que, diante de tudo que está acontecendo, quer que as grandes empresas, Odebrecht, Camargo Correia, OAS, que todas elas continuem a doar, entre aspas, recursos para campanhas eleitorais. Parabéns pelo pronunciamento, senador Lindbergh. Eu que agradeço a Vossa Excelência, senadora Vanessa Graziotin, que foi uma das lutadoras dessa causa, trabalhou aqui desde o começo, e vale dizer, antes de passar para o senador Telmário Mota, que aqui no Senado, na votação do projeto, nós ganhamos. Teve 36 votos contra o financiamento empresarial e só 31 votos contra. Que vale dizer o seguinte: até quando houver a votação da PEC, que vai acontecer um dia, não vai ser hoje como quer Eduardo Cunha, na verdade eles tinham que sair de 31 para 49 votos. A PEC tem quórum qualificado. Eles precisariam de 49 senadores para aprovar o financiamento empresarial na Constituição. Eu duvido muito que haja mudança de 18 senadores. Foram só 31 naquele momento. Eu passo a palavra para o senador Telmário Mota. Senador Lindbergh, quero parabenizar a Vossa Excelência por estar abordando esse fato, porque nos preocupa bastante. O Eduardo está achando, o deputado Eduardo Cunha está entendendo que a Câmara Federal é dele. Não, é do povo. É do povo. E a Vossa Excelência colocou muito bem, aqui nessa casa foi derrubado o financiamento privado, né, de empresas privadas às campanhas. Mais do que isso, 74% da população brasileira é contra. É contra. Aqui nós representamos o sentimento da população, o anseio da população. E é nesse sentido que essa casa está caminhando. De repente, o deputado Eduardo Cunha entende, quebrando aí, né, quebrando acordos, quebrando regimento, tentando sitiar. O Congresso está, na verdade, a Câmara está sitiada por ele, né, para atender o que o seu príncipe mandar, o que o rei Hitler mandar. É isso, né, que o Eduardo hoje está demonstrando. Um homem desequilibrado, autoritário, despreparado para um cargo importante, é o terceiro na hierarquia do país. Imaginem o país, se um dia esse homem tiver que usar a caneta contra o Brasil, nós não vamos aterrissar no aeroporto de Brasília. Ele vai colocar lá toda a sua segurança impedindo. O Eduardo quer que os interesses dele
Até o som do Senado está boicotado, apenas a sorte nossa que o presidente, eu conheço ele, tem autonomia, senão estaria sendo boicotado. Então, veja você, hoje, o que o Eduardo está tentando fazer ao Brasil é tentando impor a sua vontade, o seu desejo, um homem que nessa hora ele deveria estar agradecendo a justiça brasileira, a presidenta e essa casa, que teve o juízo suficiente, porque hoje o Eduardo é citado, nesse caso, por exemplo, do Lava Jato, em por mais de 5 testemunhas, né? Pessoas aí que aceitaram. Então, veja você, e ele ainda insiste, né, nesse financiamento. Portanto, eu vejo isso com muita tristeza. Lamentável que o Brasil, em plena uma crise dessa, muito dessa crise provocada pelas atitudes do próprio Eduardo. Só alertando que Vossa Excelência é o próximo orador. Você está tomando o tempo dele, depois ainda vai ter o seu. Não, Vossa Excelência ainda vai falar depois na minha fala, que nós vamos falar da Marcha para Jesus e vamos também criticar aqui alguns órgãos que não financiam alguma parada gay, que eu não tenho nada contra, mas não financia a Marcha para Jesus, que representou 20% da minha população, não vamos falar disso. Então, concluindo minha fala, quero parabenizar a Vossa Excelência e dizer que o Eduardo Cunha não é dono do Brasil, não é dono do Congresso. Ele tem que se limitar ao regimento dessa casa. Muito obrigado, senador Teomário. Senador Magno Malta, o que eu acho que fica claro é que a decisão do Supremo mirou um objetivo, mas atingiu outros objetivos. Eu espero que o Brasil entenda o que está acontecendo no dia de hoje. É um gesto de desespero do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, porque tinha uma forma de atuar na hora de exercer sua liderança parlamentar, que era de distribuir doações empresariais em época de campanhas para um conjunto de parlamentares, o que não podia ser legalizado, mas era, e de uma hora para outra, o susto e o desespero deles, é que aquilo que era feito é ilegal agora. Esse gesto de hoje, eu volto a dizer, é um gesto que demonstra desespero. Eu encerro minha fala, senador Magno Malta. Entrando no outro assunto muito breve, só quero citar alguns... Senador Lindbergh, o regimento dessa casa não permite que quem está na presidência faça a parte. Mas, se permitisse, eu iria partir a Vossa Excelência dizendo o seguinte: Vossa Excelência está correto. Eu reitero o meu compromisso com a nação brasileira, tal qual aqueles que usaram a fala, a TV Senado está no ar, de que nós não permitiremos, no meu caso, que se pense, pelo menos próximo disso, que já acabamos, e não vai ser reeditado esse financiamento de campanha por empresas. A senadora Vanessa citou 3 empresas, e os donos estão tudo presos. Estão tudo presos. E esse é o caminho dos outros que continuarem insistindo nessa bobagem. Nós encerramos esse ciclo de financiamento. Eu reitero o meu compromisso com a nação, como todos nós que usamos a palavra aqui, de que nós não vamos permitir. E depois realmente é um absurdo. É preciso que haja pelo menos um gesto de cortesia e de respeito entre os presidentes de poderes. O que nós estamos observando aqui é uma brincadeira, é uma piada, uma ofensa de mau gosto. Só faz isso se fizer o que eu quero. Coisa de menino birrento de escola, esse tipo de menino que acha que bate em todos os meninos da escola e fica por isso mesmo. E nós não vamos conseguir conviver isso aqui em uma casa, no Senado da República, lá é a Câmara dos Deputados, e nós não vamos conviver com isso. Agora, reitero a Vossa Excelência que toda a citação que se faz do Supremo, o Supremo nem em tudo é referência. Agora mesmo 3 ministros do Supremo, Barroso, Fachin e Gilmar Mendes, votaram pela legalização da maconha. E muitas vezes a gente fala do Supremo como se estivesse falando de alguém perto de Deus. Nem longe de Deus eles estão, quanto mais perto. Nós temos que fazer isso pela nossa consciência. E lutar contra financiamento de campanha por empresa é fazer isso por consciência, sabendo que isso é importante para a nação. É importante para um legado futuro que nós temos que deixar para uma nação que tem que se livrar desse cranco chamado corrupção dentro do processo eleitoral e fora dele, como Vossa Excelência disse. Antigamente se entendia que era para o processo eleitoral. E depois não, era para manter uma base unida. Unida a troco de quê, cara pálida? A troco de moeda. A troco de moeda, né? Portanto, eu reitero a Vossa Excelência, como presidente da
aqui nessa cadeira não pode fazer a parte que o regimento não permite, mas se o regimento permitisse, eu teria feito esse tipo de parte para Vossa Excelência. Eu agradeço a Vossa Excelência, senador Magno Malta. Muito obrigado pela contribuição, pelas posições. E eu só queria encerrar falando, eu não vou fazer discurso sobre política econômica, mas é que hoje saiu os números do Banco Central sobre a política fiscal. Todos aqui nesse Senado sabem da minha crítica a essa política econômica. Eu quero que esse governo dê certo, eu acho que só tem um jeito desse governo dar certo, que é mudar o rumo. E eu quero trazer aqui os números bem rapidamente, senhor presidente, porque no ano passado nós tivemos um déficit nominal de 6,7% do PIB. Pois bem, sabe quanto está no acumulado de 12 meses até agora? Porque o Levi disse, vou fazer um ajuste fiscal para melhorar as contas públicas. Então, veja bem, o déficit nominal de dezembro era 6,7%. Sabe quanto está o acumulado de 12 meses agora até agosto? 9,21. 528 bilhões. Sabe qual é o problema, senador Magno Malta? Está aqui, o Banco Central dizendo. O texto que eu vou ler é do Banco Central, oficial. No acumulado do ano, os juros nominais, até agosto, totalizaram 338 bilhões, comparativamente a 165 bilhões no mesmo período do ano passado. Ou seja, do ano passado, de janeiro a agosto, 165 bi. Agora, 338 bilhões. Em 12 meses, os juros nominais atingiram 484 bilhões, 8,45% do PIB. Em 2012, sabe quanto foi? 4,8% do PIB. Em 2013, pagamos 5,1% do PIB de juros. Em 2014, 6,1%. Agora, nesse acumulado, nós já estamos em 8,45%. Esse é o motivo desse déficit. Não tem ajuste fiscal que dê certo desse jeito. É uma loucura que nós estamos fazendo. Então, eu faço apelo, trago esses números, porque esses números só reforçam o fracasso retumbante dessa política econômica dirigida pelo ministro Levi. Muito obrigado, senhor presidente.